Em uma sociedade superevoluída que manipula a criação, as pessoas são geradas em laboratório. Essa história se passa em Londres. Estudando o processo, a sociedade tem valores diferentes da nossa sociedade. Lá é dividida em castas, alfa, beta e ômega. A enorme sala do térreo estava virada ao norte. Apesar do verão que reinava no exterior, apesar do calor tropical da própria sala, apenas fracos raios de luz, crua e fria, entravam pela janela. As batas dos trabalhadores eram brancas, e as suas mãos, enluvadas em borracha pálida, de aspecto cadavérico, a luz era gelada, morta e espectral. Apesar dos cilindros amarelos dos microscópios, ela recebia um corpo de substância rica e viva que se espalhava ao longo dos tubos de manteiga. Isto, disse o diretor, abrindo a porta. É a sala de fecundação. Isto aqui são as incubadoras. E abrindo uma porta de proteção térmica, mostrou os suportes de tubos empilhados, uns sobre os outros, e cheio de tubos saiu de numerar. O fornecimento semanal de óvulos mantidos à temperatura normal do sangue, enquanto os gametas masculinos devem ser conservados a 35 graus em vez de 37. A temperatura total do sangue esteriliza. Carneiros envoltos em termogênio não procriam. O diretor estendeu o braço, num transportador de movimento muito lento. Um suporte cheio de tubo de ensaio entrava numa grande caixa metálica, e outro saía. Havia um ligeiro ruído de máquina. Os tubos levavam 8 minutos a atravessar a caixa de uma ponta a outra, ou seja, 8 minutos de exposição aos raios-x duros, que é aproximadamente o máximo que um ovo pode suportar. Pode indicar-nos a máxima produção obtida de um só ovário. Sr. Foster? 16.012 aqui nesse centro. 16.012 em 189 grupos idênticos. Mas é claro, tem que ser feito muito melhor em alguns centros tropicais. Singapura tem frequentemente produzido mais de 17.500 e Mombasa atingiu quase os 17.000, mas eles são injustamente privilegiados. Ora, aí está o estado de espírito que me agrada. Eles seguiram para outras salas. Lá fora, no jardim, era a hora do recreio. Luz, sobe o doce do calor de junho. 600 ou 700 garotos e garotas corriam nos revaldos soltando gritos agudos. Ou jogava a bola, ou estava agachado em silêncio, em grupo de 2 ou 3, entre os arbustos floridos. As rosas debruxavam. 2 rouxinós davam um concerto nas remagens. Um cuco emitia sonoramente os seus gritos dissonantes por entre as astilhas. O ar era embalado sonolentamente por murmúrio das abelhas e dos helicópteros. O que vou expor agora pode parecer inacreditável, mas também quando se não tem o hábito da história, os fatos relativos ao passado parecem quase sempre inacreditáveis. Durante um enorme período antes da época de nosso Ford, e mesmo durante as várias gerações posteriores, os jogos eróticos entre crianças tinham sido considerados como anormais. E não só anormais, como ainda positivamente imorais e, em consequência, tinham sido rigorosamente reprimidos. Pois as pobres crianças não tinham o direito de se divertir? Não é possível. A não ser um pouco de autoerotismo e de homossexualidade, isso às escondidas, absolutamente mais nada. Nada? Na maioria dos casos, antes que atingissem mais de 20 anos. 20 anos? 20 anos. Eu já tinha dito que vocês iam achar isto inacreditável. 3. Mas que sucediam? Quais eram os resultados? Eram terríveis. Uma voz profunda e sonora no diálogo fê-los que sobressaltavam. Voltaram-se. O elevador estava cheio de homens que vinham dos vestiários dos alfas, e a entrada de Lenina foi acolhida com um numeroso aceno de cabeças e sorrisos amigáveis. Era uma rapariga com quem toda a gente simpatizava, e que numa altura ou noutra passava uma noite com quase todos eles. Pensava ela enquanto correspondia aos cumprimentos. No entanto, teria preferido que as orelhas de George e Edsel não fossem tão grandes. Bernard andava à sua procura. Queria falar do nosso projeto de vista ao Novo México. Não será melhor falarmos disto outro dia?
Bernard, de tal maneira estranho que durante as férias que sucederam, ela perguntou a si mesma, mais de uma vez, se não faria melhor em mudar de ideia a respeito das férias no Novo México e ir antes para o Polo Norte com Benito Over. Parando um instante diante da porta do gabinete do diretor, Bernard respirou profundamente e endireitou-se, preparando-se para enfrentar a animosidade e a reprovação, que estava certo de encontrar lá dentro. Bateu a porta e entrou. Uma autorização que lhe peço para avisar, senhor diretor. Para a reserva do Novo México? Há quanto tempo foi isto? Tive a mesma... Senhor, queria ver os selvagens. Obtive uma autorização para o Novo México e nas minhas férias de verão fui lá com a rapariga que tinha na altura. Era uma beta menos e parece-me que tinha cabelos loiros. Em todo caso, era pneumática, notavelmente pneumática. Disso, lembro-me bem. Fomos, portanto, lá observamos os selvagens, passeamos de cavalo e tudo mais. E depois disso, ela desapareceu. Deve ter sido um choque terrível para você. Subiram para o helicóptero e partiram. 10 minutos mais tarde, atravessaram a fronteira que separava a civilização da selvageria. O aparelho pousou em terra. Ali é a pousada e a dança esta tarde no pueblo. Deve ser engraçado. Tudo que eles fazem é engraçado. De que eles são completamente inofensivos. Os selvagens não vos farão mal. Quando estava a meio caminho do cume, uma águia passou voando tão próximo ao rosto deles que sentiram no rosto o ar. Deslocado pelas suas asas, num buraco da rocha, jazia um monte de osso. Tudo era estranho e provocava uma sensação de opressão. E o índio cheirava cada vez pior. Saíram finalmente da ravina. Em pleno sol, o cume da mesa era uma superfície plana da terra. Isto parece a torre de Sharing. Isto não me agrada nada. O que a esperava à entrada do pueblo ainda lhe agradou menos, quando o guia os abandonou por um momento para ir receber instruções. Primeiro a sujidade, montes de imundícies, poeira, cães e mosca. Mas como eles podem viver assim? Bernard escolheu filosoficamente as palavras. Seja como for, há 5 ou 6 anos que eles o fazem, de maneira que creio, atualmente devem estar habituados. Mas a limpeza e a aproximação da flor de Nida. Sim, a civilização é a esterilização, terminando ironicamente com sua função hipnodética de higiene elementar. Mas esta gente nunca ouviu falar do nosso forte e não é civilizada, de maneira que não tem interesse. Atraído pela fascinação do horror, da dor e de interiormente arrasado pelo ato da ação comum, esse desejo de unanimidade e de comunhão que o seu condicionamento tinha tão indelevelmente implantado neles, puseram a mimar o frenesi dos gestos do selvagem, batendo uns nos outros, enquanto o selvagem fustigava a sua própria carne, rebelde, ou aquela gorda encarnação da torpezeira, que se estorcia nas urzes a seus pés. A morte, a morte. Continuava a gritar o selvagem. Oh, meu Deus, meu... E tapou a cara com as mãos. Essa tarde, o voo de helicóptero que chegava zumbindo acima da crista. Era uma nuvem sombria de 10 km de comprimento. A descrição da orgia do comunhão chegou na noite anterior e apareceu em todos os jornais. Selvagem? Não obtiveram a resposta. A porta do farol estava entreaberta. Empurraram e penetraram numa penumbra de portas fechadas. Senhor Selvagem, lentamente, muito lentamente, como 2 agulhas de bússola que nada apressa, os pés giraram para a direita. Norte, nordeste, este, sudeste, sul e sudoeste. Depois pararam e, ao cabo de alguns segundos, voltaram-se outra vez, sempre com o mesmo vagar. Somos alunos do primeiro M2 e apresentamos para vocês Admirável Mundo Novo. Colocamos as partes que achamos mais importantes.
Nesse grupo é composto por Maria Gabriela como Lenina e piloto, Rodolfo como o selvagem, temos o narrador, que é João Pedro Roriz, João Pedro Gonzaga como diretor e um aluno, temos a Bárbara como um personagem aleatório e temos a Letícia, que é o DIC, Senhor Foster e Bernard.